Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações e olha só que interessante, gente. O MPF tá querendo apagar a história brasileira, quer esconder a nossa história. Eu sou Fagundes, 10 de fevereiro de 2022, na descrição, olha só. MPF exige que o governo não faça mais publicações sobre 1964, o tal chamado golpe pela esquerda, né? O engraçado é que esse golpe foi um golpe meio ao contrário, né? Porque geralmente se dá golpe contra o povo. Agora, quando o povo pede, né, a ação, eu queria entender como é que é um golpe, mas tudo bem. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like. Pensando bem, foi um golpe contra o comunismo. Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, marque a opção receber todos. Comenta, deixa o seu like e seu dislike. Não esquece, na descrição também você vai encontrar a chave Pix e conta bancária e o nome da galera que colabora com a gente através do Pix, tá bom? Tem a nossa lojinha, o link tá aí na descrição, compre através e ajude o nosso canal. Tem também a nossa live todos os sábados, gente, às 21 horas. E aqui você sabe, nessa live você é quem dá o tom. Todos os comentários aqui são lidos, são debatidos. A gente conversa literalmente. Ninguém aqui manda comentário e não deixa de ser lido. Bom, uma ação civil pública apresentada à Justiça pelo Ministério Público Federal, MPF, exige que o governo federal não faça mais publicações que supostamente celebrem o golpe militar de 1964 no Brasil. Veja só que interessante, golpe militar, gente. Você teve a população indo às ruas pedindo a presença do exército. Você teve os meios de comunicações, né, pedindo a presença do exército. E o mais interessante, para aqueles doutrinados que não conhecem a história, em nenhum momento o exército tomou o país. Não. Desde a saída do Jango, acho que era o Jango, se não me falha a memória, né? Desde a vacância, porque primeiro para poder haver a entrada dos militares, o atual presidente da época, teve que abandonar a cadeira. Ele picou a mula, ele vazou. Tá? A cadeira foi vacância e depois o presidente do Senado, olha o golpe, o presidente do Senado fez uma votação e nessa votação, porque eu não entendo que golpe é esse que tem votação, né? E na votação elegeram Castelo Branco. Castelo Branco, que como numa democracia presidencial, estranhamente chamada de ditadura militar, né? Passou 4 anos, depois veio uma nova eleição, presidente seguinte, uma nova eleição. Não eram eleições diretas, mas eram eleições indiretas. Em outras palavras, o único golpe sofrido foi pela esquerda. Bom, segundo a Procuradoria da República do Distrito Federal, eventuais comemorações em alusão a datas são inconstitucionais. Você pode comemorar tudo, gente, menos a liberdade do país. A ação do MPF faz referência a uma publicação feita no dia 31 de março de 2019, ainda no primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro, distribuída por um dos canais de comunicação do Palácio do Planalto. O vídeo, também divulgado em um grupo de WhatsApp destinado a informações para jornalistas, negava que a deposição do governo de então, que resultou na instauração do regime militar no país, 1996 a 1985, tivesse sido um golpe de Estado. Na época, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República não informou a autoria do vídeo. Bom, o MPF pede ainda que a União pague uma multa de pouco mais de R$1 milhão pela divulgação do vídeo. Dinheiro, gente. Tudo gira em cima de dinheiro. Por danos morais. Morais a quem? O Alexandre? Só se for. Em nota, a Advocacia Geral da União, AGU, encarregada da defesa do governo federal, informou que se manifestará nos autos após ser devidamente intimada. Na ação civil pública, o MPF também solicita que o Executivo instaure um procedimento administrativo disciplinar contra agentes públicos, civis ou militares que façam referências elogiosas ou celebrem o 1964. A Procuradoria da República do Distrito Federal também defende a responsabilização do então secretário de Comunicação da Social da Presidência, Floriano Barbosa de Amorim Neto, e do empresário Osmar
Tadeu Tabli, que teria arcado com as despesas de elaboração do material. E aí finaliza aqui a matéria, né, gente? Você vê que coisa absurda que a gente tem no país. Os caras querem, por exemplo, criar dia de tudo aí, de tudo que não presta. Até dias pornográficos eles querem criar. Isso atenta contra a moral, né, contra a família. Mas você não vê o Ministério Público de lugar nenhum fazendo nada. Fazer alusão ao 64, gente, para eles aqui é um ato de danos morais. Sabe por que é um ato de dano? Eu vou explicar para vocês. Porque 64 foi o ano que impediu o golpe da ditadura do proletariado. Palavrinha, né? Esquisitinha? Pois é. Hoje era para nós vivermos um regime como o de Cuba, se não houvesse a intervenção dos militares. Hoje era para a gente viver como Venezuela, ou talvez como a China, quem sabe até como a Coreia do Norte. Era assim que era para a gente viver hoje no Brasil, né? Um tipo de regime nesse sentido. Refrescando a memória da galerinha que é doutrinada pela faculdade de esquerda, aonde vocês usam drogas e tchaca-tchaca à vontade, menos estudar, né? 64, gente, foi um divisor de águas. A sociedade estava nas ruas, o povo estava nas ruas. Foi o período conhecido como a luta armada. Agora armada de quem? Da esquerda. A mesma esquerda que é contra você possuir arma é a mesma esquerda que estava armada de fuzil naquela época. De armas de grosso calibre para tomar o poder. Aí eu pergunto para você, quem é que dá o golpe? É aquele que vai armado contra o governo? Ou aquele que vai em defesa do governo? Um ponto, como eu já falei no começo, como é que pode ser um golpe militar se diferente de Cuba, diferente de outros países como China e Coreia do Norte, não houve uma tomada de poder, houve uma eleição. Até mesmo quando a cadeira do Jango vagou, nenhum militar entrou, sentou naquela cadeira e disse: quem manda aqui agora somos nós. Sentido? Não. Não teve. O nosso exército ficou na frente do palácio na época, eu não sei se é Palácio Guanabara, não lembro agora o nome, no Rio de Janeiro, parado. Não avançou, não invadiu, não tomou conta, não deu nenhum ato antidemocrático. Castelo Branco só senta na cadeira presidencial a partir do momento que houve a eleição do Senado, do Congresso, do Parlamento. Aí sim Castelo Branco senta naquela cadeira. E eu pergunto para você, como é que pode ser uma ditadura se é trocado o homem que está sentado na cadeira ali de 4 em 4 anos? De período em período. Não sei se é 4 ou era 5 anos, uma coisa assim, agora não lembro. Como é que isso é um golpe? Sabe o que é um golpe militar? É como aconteceu, por exemplo, no Panamá, né? Emanuel Noriega. O cara era um militar, ele foi lá, já vivia uma ditadura no país. Ele foi lá, deu um golpe, derrubou uma ditadura e construiu outra. Depois vieram, deram outro golpe, derrubaram ele e veio outra. Isso é uma ditadura, gente. Isso é um regime, isso é um golpe. Em Cuba, também, um golpe. Um golpe militar. Quando Fidel, ele toma o país com a promessa de liberdade, de democracia, de eleições. Mas o que é que ele faz quando ele dá o golpe? Quando ele toma o país? 30 e poucos anos no poder. Não saiu, mas isso é um golpe, gente. No Brasil, nem de longe aconteceu isso. Os únicos que tomaram o golpe foi a esquerda. Os únicos que tomaram o golpe foram aqueles defensores do comunismo, que queriam trazer para dentro do Brasil a mesma atuação dentro de Cuba. Eram eles. Queriam fazer aqui no Brasil a mesma coisa. Tomar o país. Eles acusam os militares de golpe. Os militares só assumiram o poder mediante a votação. Eles
que tanto falam em democracia, queriam assumir o poder à base da arma. Você sabe por que hoje o PT é tão a favor do desarmamento? Porque, para o azar deles, foi o povo armado em 64 que impediu parte da ação deles. Por isso que o PT briga ferranhamente para desarmar o povo. Porque numa eventual ação igual a de 64, o povo não terá como se defender, como o povo de 64 teve. Eu queria entender, gente, como é que é um golpe contra o povo se é o povo quem toma a ação. Se a ação implantada foi a ação que o povo pediu e defendeu e brigou por ela. A Marcha pela Família, em 1960, não sei se foi 63 ou foi 64. Uma marcha épica. E o cara dizer que 64 foi um golpe, é brincar, gente, com a história do Brasil. Sabe uma coisa que a esquerda mais ama? É criar narrativas e esconder as verdades. Os heróis da esquerda, Che Guevara, o maior terrorista da história. Carlos Marighella, um dos grandes terroristas brasileiros que matava a sangue frio. O criador, olha só, do mini manual de terrorismo urbano, ensinando como matar, como usar uma arma, como derrubar um governo, como derrubar enfim, uma estrutura política. Ó o cara, mas é um herói para a esquerda. Fidel é um herói para a esquerda. O mesmo cara que mandou matar apoiadores que o ajudaram a tomar o poder, com medo desses mesmos apoiadores se virarem contra ele. Filho, estuda a história um pouquinho. Sai das narrativas. Você sabe quem eram os oprimidos na época de 64 a 85? Bandidos, golpistas. Os golpistas, esses sim. Esses eram perseguidos. Agora, o cidadão de bem viveu a sua melhor época. Havia segurança, havia emprego, trabalho. Eu falo porque meu pai falava isso. Meu pai dizia que saía para o cinema com a minha mãe e podia voltar 1h da manhã. 1h da manhã. E não fazia medo, porque havia segurança. Meu pai dizia que às vezes ele estava com os amigos no bar, aí aparecia lá a polícia para fazer uma batida, uma vistoria. Diferente do que a esquerda dizia, sabe como é que acontecia? Eles entravam, anunciavam a batida ou a vistoria e pediam carteira profissional e identidade. Um ou outro. Se você tem identidade e tem carteira profissional, você é um cidadão. Se você não tem, alguma coisa estava errada. Naquela época, era isso. O cara mostrava a carteira de identidade e mostrava a carteira de trabalho, para mostrar quem era e que era um trabalhador, um cara honesto. Estava liberado. Era assim que funcionava. Antigamente, você não via o bandido assaltar a luz do dia, não, gente. Como nós vemos hoje, o bandido assalta a própria delegacia. Naquele tempo, a pessoa está andando, o bandido foi assaltar, a peia comia, a bala fumava no juízo do camarada. O bandido tinha medo. Hoje não. Hoje o cidadão tem medo, tem pavor, tem terror. Sabe por quê? Porque a esquerda desarmou o cidadão, porque a esquerda acabou com a paz do cidadão. A esquerda transformou o nosso país durante o período PT num país violento e as pessoas não veem isso. Não percebem isso. Desarmaram a população com a ideia de quê? De abaixar os homicídios. Triplicou. Acabou com a vida do cidadão brasileiro. Você podia andar na rua sossegado porque o bandido sabia que você estava armado e não ia lhe encarar. Hoje o bandido vem na maior cara lisa, bate no pai de família, rouba o pai de família, espanca o pai de família. Agradeça ao PT, querido, por ter tirado o seu direito de defesa e que sucateou a polícia no seu governo. Tá aí a matéria, gente. É uma vergonha o MPF perder o tempo dele pedindo o que eles estão pedindo.
que o governo não fale sobre 64. Sabe por que eles não querem que o governo fale sobre 64? Porque 64, gente, faz a gente refletir, abrir os olhos, pisar no freio e dizer um não pro comunismo. Na descrição a chave Pix conta bancária. Apoie o nosso canal, seja um colaborador do nosso trabalho. Vem pra cá e ajude o canal. Na descrição tem chave Pix e conta bancária. Ajude. Não esquece, o nosso link da lojinha tá aí também, parceiro de uma grande varejista. Comprou pelo nosso link, você ajuda o canal. Fui, gente.